tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos, participantes e debatedores, ao nosso quinto webinar da NAMBA, direcionado às escolas de negócio, membros da associação e também convidadas. Hoje, o tema será para entender, sob a perspectiva dos nossos debatedores experts, no assunto, a legislação e a desregulamentação dos programas de MBA e especializações no Brasil leva as escolas a buscar acreditações? Eu sou a Alessandra Costanaro Maciel, sou a diretora executiva de afiliações e desejo a todos que tenham um excelente debate. Para tanto, nós convidamos como debatedores a professora doutora Heloísa Mônaco. Aqui eu vou ter que ler um pouco do mini-bio dela, que é bem extenso, assim como do Irineu e da Tatiana, então, com licença. A doutora Heloísa é gestora na Coordenadoria da Avaliação Institucional da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, FGV-AESP, área responsável por processos relacionados ao MEC, acreditações, participação em rankings e disponibilização de informações institucionais. É doutora em Administração de Empresas pela FGV-AESP e bacharel em Ciência de Computação pela Universidade de São Paulo. Apresenta experiência profissional em gestão em atividades estratégicas envolvendo tecnologias de informação e comunicação. Trabalhou em organizações de grande e médio portes e em consultoria especializada em gerenciamento de processos e informação. Bem-vinda, Heloísa. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço a NAMBA, obrigada pela oportunidade de discutir o tema e é um prazer estar aqui, agradeço ao Irineu também por participar comigo dessa conversa e os inscritos de modo geral pela participação. Obrigada. Eu que agradeço. Nós primamos pela pontualidade, por isso começamos 3 minutos atrasados, e como nós temos que fazer a abertura do evento, então acredito que nós vamos ter mais participantes entrando. Também, junto com a professora Heloísa, temos o professor Dr. Irineu Gustavo Gianesi, diretor de assuntos acadêmicos do INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa, responsável pela gestão e desenvolvimento do corpo docente, gestão da aprendizagem, incluindo design e implementação de novos programas educacionais. Liderou a equipe e desenhou e implementou um dos mais inovadores programas de graduação em engenharia do Brasil. Professor de gestão de operações e ex-diretor de programas de pós-graduação do INSPER. Possui doutorado em administração de empresas pela Canfield University School of Management, no Reino Unido, mestrado em Engenharia de Produção e bacharelado em Engenharia Mecânica pela Universidade de São Paulo. Realizou programas de aperfeiçoamento de ensino em Harvard e também na Babson College. Tem uma experiência de 30 anos em pesquisa e ensino e é coautor de 3 livros na área de gestão de operações e anos de experiência como consultor profissional de empresas. Bem-vindo, Irineu, muito obrigada mais uma vez por aceitar o convite de debater conosco nessa tarde de quinta-feira. É um prazer, Alessandra, Tatiana, estar aqui com vocês. Eu que agradeço pelo convite e é um prazer estar aqui e dividir esse debate com a Mônica, pessoa que eu admiro bastante. Ok. E para moderar os 2 debatedores, temos a professora mestre Tatiana Bernassi Sanches, diretora de acreditações, produtos e serviços da ANAMBA, que é também gerente de regulação educacional na São Paulo Escola de Negócios. A Tatiana é mestra em letras e possui MBA Executivo Internacional em Liderança e Gestão pela São Paulo. Tatiana, muito obrigada por aceitar o nosso convite de moderar esses 2 feras aí para debater esse assunto que para nós é muito importante, né? Como somos uma acreditadora nacional, a única acreditadora nacional, a ANAMBA, então temos o papel de elucidar um pouco sobre essa temática no Brasil.
Sim, eu que agradeço, Alessandra, pelo convite da Anamba para moderar. Para mim é um prazer sempre poder aprender com a professora Heloísa e o professor Irineu, então é uma oportunidade muito importante para mim. Inclusive, eu trabalho também com essa área no momento, não só na Anamba, mas também na Sampol. Então, é um assunto que também, por esse motivo, me interessa bastante. Eu gostaria de agradecer também aos nossos debatedores por terem aceito o convite, por se disponibilizarem a compartilhar o conhecimento com todos e a nossa audiência. Hoje em dia, competir, né, com um volume de trabalho enorme, uma oferta de eventos, enfim, é bastante difícil. Então, eu gostaria de agradecer também a cada um que está aqui hoje conosco. Eu agradeço também as instituições associadas à ANAMBA, que são a ESPM, a FECAP, a FIA e a ESP, a FGV, a ESP, a FIA, a IMED, o INSPER, a Sampol e a Unigran Rio. Obrigada pelo apoio. Os eventos da ANAMBA estão sempre alinhados à sua missão, que é contribuir para a excelência dos cursos de MBA. E, de certa forma, também para o mercado, a sociedade e o país, porque fomenta e discute a qualidade das instituições de ensino superior, né? E, então, como nosso objetivo é manter esse ambiente de troca, eu convido também a audiência a incluir suas perguntas sobre o tema aqui mesmo, pode ser no chat ou no Perguntas e Respostas, Q&A, mesmo ao longo da nossa conversa. Vocês não precisam deixar para colocar no final as perguntas. Nós vamos ter um momento de perguntas e respostas oriundas dos participantes da nossa audiência, mas nós vamos começar também com perguntas e respostas. Foi esse formato que nós decidimos fazer junto aos debatedores para que tivesse essa dinâmica, né, de discussão de temas, e para isso nós escolhemos 3 pontos para falar sobre a legislação e a desregulamentação dos programas de MBA e especializações no Brasil, se esses aspectos levam as escolas a buscarem acreditações. Então, as perguntas sobre as quais nós vamos falar, e eu vou escrevê-las no chat também, são: o que a história da EASP, FGV e a do INSPER tem a contribuir sobre o tema acreditações? A segunda pergunta: é possível pensar em acreditações sem falar em internacionalização, considerando a realidade das escolas no Brasil? E a terceira é o próprio tema: a legislação e a desregulamentação dos programas de MBA e especializações no Brasil leva as escolas a buscarem acreditações? Então, nós vamos desenvolver esses 3 assuntos ao longo do webinar, e também teremos um tempo para responder as perguntas de quem estiver interessado em conversar com a professora Heloísa e o professor Irineu. Então, gostaria de convidá-los, por favor, caros debatedores, para a gente entrar na primeira pergunta. O que a história da EASP, FGV e a do INSPER tem a contribuir sobre o tema acreditações? Por favor, fiquem à vontade, tenham a palavra. Heloísa. Obrigada, Tatiana. Mais uma vez é um prazer estar aqui. Bom, a Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, a FGV-AESP, ela é acreditada atualmente por 3 instituições, associações internacionais e pela Organização Nacional, pela ANAMBA, como a Tatiana comentou. A escola, a FGV-AESP, ela tem o que é conhecido como tríplice coroa, né, que são
as 3 mais importantes acreditações internacionais de escolas de negócio. Então, brevemente, só para vocês conhecerem quais são, uma delas é a associação com sede nos Estados Unidos, conhecida como AACSB. A FGV-AESP foi acreditada pela AACSB no ano 2000 e já passou por 3 reacreditações. A outra organização é uma organização com sede na Europa, conhecida como IFMD. A escola, a FGV-AESP, foi acreditada pela IFMD no ano 2001 e também já passou por 3 ciclos de reacreditação. E, por fim, da Tríplice Coroa, a gente tem a associação, que tem por foco o portfólio de MBAs das escolas, conhecida como AMBA, e a FGV-AESP foi acreditada pela AMBA no ano 2004. E também já passou por 3 processos de reacreditação, né? O que a gente pode notar sobre a situação da EASP em relação às acreditações, né? É que a escola, né, essa fotografia bem sucedida, né, aparentemente, né, acho que a gente pode dizer assim, uma fotografia bem sucedida em relação às acreditações, ela é, na minha visão, né, ela está relacionada, na minha visão, a 2 aspectos principais que eu gostaria de destacar aqui. O primeiro deles é a própria história da EASP, né? A escola foi fundada em 1954, e ajudaram a criar a escola uma comissão formada por professores da escola americana da Michigan State University e por mais de 40 líderes, né, brasileiros do contexto educacional e industrial da época. Então, desde a sua origem, né, a escola tem uma missão pautada por oferecer ensino e desenvolver pesquisas com padrões de excelência, com a mesma qualidade encontrada nas melhores instituições do mundo. Então, quando na década de 90 a acreditadora americana se abriu para oferecer o processo de acreditação para escolas de outros países, né, a FGV-AESP, por seu padrão de qualidade, ela foi convidada pela Associação Americana a se submeter ao processo de acreditação. Lembrando que essa submissão é um processo voluntário. Então, a qualidade da escola, ela está na origem aí dos seus processos de acreditação. Mas eu tenho um segundo aspecto nessa trajetória bem sucedida da escola para chegar nessa fotografia, né, de ser acreditada atualmente pelas 3 importantes acreditações internacionais e também pela ANAMBA. O segundo aspecto é que essa trajetória bem sucedida é que ela não mostra o filme, né? Ela não mostra todo o esforço, né, que foi necessário para chegar até aqui. É um filme que teve a participação de muitos atores que enfrentaram dificuldades, que trabalharam muito para manter um processo constante de aprimoramento de qualidade, né, que trabalham muito hoje. Um processo, por exemplo, que envolve inovações que são implantadas e inovações que fracassam, né? Que envolve mudanças culturais que levam tempo para acontecer, mudanças de processos que enfrentam resistências, né? Então, se a gente olha só para a fotografia, a gente não vê esse esforço, não vê os tropeços. Então, é preciso lembrar e falar do filme também, de todo o processo contínuo para melhorar a qualidade da escola, né? Mas eu acho que ao longo do debate a gente vai ter oportunidade de conversar mais sobre isso. Você, Heloísa, falou, me lembrou a máxima de quem vê
as pingas que eu tomo não vê o estômago que eu levo, né? Exatamente. Exatamente. Bem colocado. Bom, o INSPER, ele, assim, em termos de acreditação, né? Ele está no, vamos dizer assim, olhando para a foto, né? Ele está na mesma posição que a FGV. A gente também tem as 3 principais acreditações e também tem a acreditação da ANAMBA, né? Triple Crown, mas por uma história muito diferente, né? Quer dizer, quando a FGV foi fundada, eu não era nascido, né? E eu, embora não seja fundador do INSPER, né? Adoraria colocar isso no meu obituário. Eu fui o primeiro professor a dar aula na graduação, né? Em 99. Porque a minha aula era segunda-feira, às 7h30 da manhã, então dificilmente alguém poderia, naquela semana onde começou, dar aula antes que eu. E eu estudei na GV, né? Eu fiz o SEAG da GV, logo depois que eu me formei. Então, a GV tem uma história, né, muito, né, superior ao INSPER, e eu acho até que, assim, quando a GV se submeteu, ela já era uma instituição, né, de excelência, de qualidade. O INSPER não. O INSPER tinha começado a operação da graduação em 99, né? Antes disso, nem era uma instituição de ensino superior, oferecia cursos de MBA, lato sensu, numa época onde a regulação era ainda mais incipiente do que é hoje, para esse tipo de curso. E quando a gente começar uma escola do zero tem uma série de vantagens, né? Porque você não tem que lidar com legado, com conceitos, etc. Mas, obviamente, você está começando do zero. Às vezes você percebe que você não tem estruturado determinados processos que são absolutamente básicos, né? Para uma instituição. E logo de início, a gente pensou em acreditação, né? Logo em 2000, né? A GV estava se acreditando e o INSPER já estava pensando em acreditação, como não tinha nenhuma nacional, em acreditação internacional, e a gente pensou na ACSB e fomos procurar, e aí na primeira, né, olhada nos critérios, nos standards, a gente estava tão longe que a ideia era desistir. Ainda assim, a gente sabia, depois, em 2002, né, viu que tinha uma discussão sobre a alteração dos standards, e aí a gente iniciou o processo, e em 2004 teve uma grande mudança, né, no INSPER, naquela época nos chamávamos IBMEC São Paulo, que foi a transformação para uma instituição sem fins lucrativos, né, em 2004. Então a gente teve que reiniciar o processo na ACSB. E o processo foi fundamental para o INSPER, porque ele nos ajudou a estruturar a instituição como, né, uma instituição de ensino superior, não só brasileira, mas voltada para a internacionalização, no sentido de buscar padrões internacionais, né? Que é uma coisa que a GV, pela sua história, já tinha, e a gente estava criando a escola naquele momento. E foi um processo muito longo, essa primeira, né, nossa primeira iniciativa de acreditação, tão longo que a gente acabou obtendo outras acreditações no meio do caminho, né? Entre elas a da ANBA, né, inglesa, e igualmente a da ANAMBA. Mas mesmo antes da ANBA, a gente buscou a acreditação da ANAMBA, e, na verdade, o INSPER foi uma das instituições fundadoras, né, da ANAMBA lá no início, né? Eu me considero até quase fundador, porque eu estava no início das discussões de propor que algumas instituições que estavam oferecendo MBA no Brasil se organizassem para estabelecer um certo padrão de qualidade, né? E, na verdade, a analogia que a gente fez no início foi com o selo de qualidade da ABIC, né, que tinha em embalagens de café, né? Ou seja, tem tanta coisa, você toma tanto café aí com milho, né, misturado, etc. E a gente fazia essa analogia com o mercado de MBA, dado que MBA é uma sigla, né,
em língua inglesa, que em português não significa nada, né? E desde aquela época tinha MBA a respeito de todo e qualquer assunto, né? Inclusive gastronomia, e com toda e qualquer duração, né? 1 semana, 2 semanas, né? Qualquer curso chamava-se MBA. E a gente entendia que precisava, né, tentar dar uma organizada no mercado, e a gente se engajou junto com outras instituições na fundação da Anamba. E aí eu acho que tem duas motivações importantes, né, relacionadas com a acreditação. Uma delas está relacionada a você mostrar, né, uma qualidade, né, que você tem, e aí ter uma terceira entidade que venha a certificar isso, né, para mostrar para o público em geral. Mas, diferente de você, eventualmente, né, fazer uma prova e conseguir uma certificação, ou pensando em indivíduos, né, você estuda durante 4, 5 anos, obtém um grau, né, de bacharel, ou você faz um doutorado, etc., a acreditação, ela é um pouco diferente, porque não é assim, aquele prêmio que você consegue e aí você relaxa, né? Quer dizer, a acreditação, ela pressupõe um compromisso com o aprimoramento contínuo, né? Então, é uma decisão que não é só uma decisão de dizer assim, olha, eu vou dizer aqui que eu tenho essa qualidade, então você receber um selo, mas é uma decisão de entrar num processo que sempre vai estar te puxando, né, e te exigindo um pouco mais. Eu brinco, Irineu, só para não perder a oportunidade, né, que não tem dia de descanso, né? Exatamente, exatamente. Não tem dia de descanso. Talvez tenha um dia de descanso, né? Depois que vem a equipe, etc., você fala, não, amanhã eu vou descansar. Mas no terceiro dia, você já está preocupado com a lista, né, de lição de casa que eles deixaram para dali 3 anos ou dali 5 anos, conforme a acreditação. E muitas delas, né, a gente tem que fazer relatórios anuais, etc. Então, é de fato um comprometimento. Agora, isso também é uma coisa para, né, para se mostrar para o mercado, né? Quer dizer, o selo da acreditação, ele não mostra só a qualidade como uma fotografia, mas mostra um comprometimento com uma trajetória, né? E quer queira ou quer não, você acaba, né, e isso deveria até ficar mais claro, né, para o mercado, para quem olha uma escola e vê que ela é acreditada, qualquer que seja a acreditação, sendo boas acreditações, né, essas das quais a gente está falando, inclusive, obviamente, a da Anamba, que é a nacional, você está também mostrando um compromisso com uma trajetória, né, de aprimoramento contínuo, né? Se não é vamos dizer assim, um demérito a instituição não ser acreditada, né, eu diria que é bem melhor ela nunca ter sido acreditada do que ser acreditada e depois perder a acreditação. Claro que pode ser uma decisão consciente da instituição, dizer assim, não quero mais participar desse processo, né, porque eventualmente pode ser que alguns padrões se descolem de decisões estratégicas que a instituição quer tomar, mas não né, não faz muito sentido você conseguir uma acreditação e depois perdê-la, né? Então, é um compromisso na entrada de aprimoramento contínuo, né? E o INSPER valoriza esse processo, né? Razão pela qual a gente, né, além sendo uma instituição integrada, a gente também oferece cursos de engenharia e agora direito. Engenharia existe uma acreditação internacional, né, bastante importante, que é a da ABET, e a gente está no processo também para buscar essa acreditação, né? E a da Anamba foi bastante importante para a gente, justamente porque a gente, na época, só a GV e outras poucas instituições tinham acreditação internacional, né? E o INSPER também obter a certificação internacional significaria que a gente ia fazer parte de um grupo seleto, né? Mas a gente tinha, naquele momento, uma ambição de, por meio da acreditação, procurar elevar, né, a qualidade dos programas de MBA do Brasil, né? Por isso, se engajar também numa acreditação
nacional e dar força para esse processo e chamar outras instituições, engajar outras instituições nesse processo. Então, assim, a acreditação faz parte do INSPER e quase, a gente considera quase addicted, né? Viciado em processo de acreditação. Eu agradeço, professora Heloísa e professor Irineu, pelo desenvolvimento do tema, que trouxe bastante reflexões. Eu mesma fiz algumas anotações aqui, mas acho que a gente, para manter o ritmo, pode passar direto para a segunda questão, que é possível pensar em acreditações sem falar em internacionalização, considerando a realidade das escolas no Brasil? Ok, vou começar aqui, Irineu, e a gente faz um bate-bola sobre isso, exato. O que eu penso, né, o meu olhar sobre isso, né? Os padrões, né, as acreditações, elas são transparentes em relação aos padrões de qualidade, né? Então, qualquer um de nós, qualquer participante, qualquer internauta pode ter acesso aos padrões de qualidade das acreditadoras, né? Aquilo que aquela associação em particular considera o nível de qualidade das escolas da associação, para serem acreditadas pela associação. E eu tomei a liberdade de dar uma olhadinha nos padrões da ACSB e fazer uma pesquisa da palavra internacional, né? E eu notei que, na verdade, assim, ela aparece poucas vezes no padrão da ACSB, e ela está sempre acompanhada de uma visão mais abrangente. Então, por exemplo, quando a ACSB fala de impacto, que é um tema importante, ela sempre fala de um impacto que pode ser local, regional, nacional e internacional. O que eu quero dizer com isso, né? Que a perspectiva das acreditadoras, ela leva em consideração o contexto do local onde a escola está, né? É claro que em outros aspectos nós somos escolas de negócio, então o nosso currículo tem que estar preparado, dos programas das escolas tem que estar preparado para formar pessoas capazes de conduzir negócios no cenário internacional. Então, os currículos, eles são avaliados pela exposição que eles oferecem para os alunos em relação a negócios no ambiente internacional. Mas em nenhum momento a gente encontra nos padrões uma obrigatoriedade, por exemplo, de oferecer programas de intercâmbio, coisas que talvez, elementos, itens que talvez custassem mais para as instituições nacionais, né? Então, o que eu quero dizer? Que qualquer instituição no Brasil pode fazer uma análise em relação ao diagnóstico, em relação a como ela se encontra quando olha para os padrões internacionais, quando olha para os padrões das acreditadoras internacionais. E é possível talvez que você se surpreenda que em relação a algumas acreditadoras, esse aspecto da internacionalização é um aspecto que você já lida no seu dia a dia, nos currículos dos seus programas. Agora, a acreditadora europeia, IFMD, ela tem um padrão específico, além desses que eu mencionei, relacionados ao currículo, etc., ela tem um padrão específico relacionado à internacionalização, ela valoriza muito mais isso. Ela demanda que a escola tenha estratégias definidas em relação à internacionalização, como, por exemplo, parcerias internacionais, atrair alunos e professores de outros países, disseminar pesquisas internacionalmente, enfim. Então, para essa acreditação, a internacionalização ela tem um peso maior na minha visão. Mas
eu também quero trazer que, como vocês podem imaginar, não é fácil para a EASP atrair professores de outros países, professores que queiram morar no Brasil. Eu acho que essa é uma questão de todos os países em desenvolvimento. Não é tão simples assim atrair esses professores, né? Então, nós, embora acreditadas, a gente continua trabalhando em determinados aspectos a serem melhorados em relação a acreditação. Em resumo, quando eu penso, né, nas escolas no Brasil, né, que não consideram internacionalização na sua visão ampla, né, mas na minha visão elas podem sim se beneficiar dessas discussões propostas pelas acreditadoras, né, em muitos aspectos relacionados à internacionalização, como o uso do inglês, experiência dos alunos com culturas de outros países, enfim, vários aspectos. Então, na minha visão, é possível pensar em acreditação sem falar de alguns aspectos de internacionalização, mas, de novo, não é possível pensar em acreditação sem falar em um processo de melhoria contínua, né? Então, eu acho que esse é o ponto-chave, né? É assim que esse é o meu olhar em relação a esse tema. O que você acha, Irineu? Como você vê? Olha, eu concordo. Tanto existem acreditações internacionais, né, que não requerem de uma maneira, né, forte elementos de internacionalização, mas obviamente, né, os benefícios que uma acreditação internacional trazem estão muito relacionados à intenção de você se internacionalizar, né? Afinal, você está conseguindo uma referência, né, de qualidade que é válida no mundo todo, né? Mas o processo de acreditação em si, eu acho que assim, eu vejo muito valor, né? Independente de ser uma acreditação internacional ou seja, de ser uma acreditação nacional. Sobre isso, eu acho até que, e eu tenho, né, defendido isso em várias conversas no Conselho Nacional de Educação, e esse é um tema que tem rodado de vez em quando por lá, de que a melhoria, né, a inovação no ensino, né, nas instituições, e uma melhoria de qualidade visando excelência, não se faz por meio do sistema nacional de avaliação do ensino superior, né, dos sinais. Eu acho que quando você, né, olha para um sistema que tem que lidar, né, obrigatoriamente com, sei lá, alguns milhares de instituições, né, no Brasil, 2.000, 3.000 instituições, alguma coisa nesse nível, é muito difícil você estabelecer um sistema que procure induzir, né, inovação e excelência, né? É muito mais fácil você pensar, e inclusive necessário, você pensar num sistema de avaliação que esteja muito mais voltado para expurgar do sistema, né, quem eventualmente está operando com baixa qualidade ou abaixo de padrões mínimos, do que induzir determinadas instituições para a excelência e para a inovação. E aí eu acho que os sistemas de acreditação fazem muito sentido, né? Primeiro porque, embora não seja, eles não sejam criados para ser para um grupo super pequeno e seleto, né? Ele claramente não é para todo mundo, né? E é um processo voluntário, né? Quer dizer, o processo dos sinais do Sistema Nacional de Avaliação, ele vale para todo mundo, né? Pelo menos quem está no sistema federal, né? Não vale para a USP, né? Para as escolas estaduais, e aí seria meio voluntário. Mas as outras não tem escapatória, né? Mas um sistema de acreditação, ele, né, pela sua própria concepção, ele é voluntário, né? Eu busco essa acreditação, né? Então, só de buscar denota uma certa intenção, né, com isso. Outra questão que eu acho que é importante nos sistemas de acreditação é que ele faz parte de um processo de autorregulação, né? Quer dizer, são associações de escolas
ou eventualmente associações de alunos graduados em escolas que promovem esse processo de avaliação, assim como a ANAMBA, né? Uma associação de escolas que se reúnem, discutem critérios, né? E obviamente não são critérios que só permitam aquelas poucas escolas participarem, porque aí, né, não é um processo de acreditação, é um processo de auto-referenciamento, né? Mas que pensam em padrões que podem elevar, né, o nível de qualidade das instituições, permitindo que um número significativo de escolas anseiem por essa acreditação e, portanto, né, entrem nessa trajetória de aprimoramento contínuo. Então, eu particularmente acho que a acreditação é um tema que, mais cedo ou mais tarde, vai ter que vir para o debate da educação no Brasil, né? Seja no ensino superior, eventualmente até em outros níveis, como um mecanismo a mais, não é para substituir, né, o Sistema Nacional de Avaliação, mas para ser complementar e permitir que algumas instituições busquem essa diferenciação em termos de qualidade e se coloquem nesse processo de aprimoramento contínuo, né? Então, eu acredito muito em acreditação e acho que a relação com a internacionalização é porque, como sei lá, há 15 anos atrás, né, não havia acreditação nacional, quando se pensava em acreditação, tinha que se pensar lá fora, né? Então, daí a relação de acreditação com internacionalização. Mas o processo de acreditação em si, eu entendo que, né, nos próximos anos deve crescer no Brasil, né? E a ANAMBA terá sido uma precursora, eu acho, desse processo, mas possivelmente esse é um processo que vai ter que aparecer, né, no Brasil, assim como apareceu nos Estados Unidos e a ACSB e se tornou, né, internacional, quando ela resolveu ser internacional, como a Heloísa falou, né, convidou a FGV, né, para que ela pudesse conhecer um pouco melhor como é o ambiente fora dos Estados Unidos, né, e especificamente no Brasil, e fez isso com outros países. A AMBA nasceu na Inglaterra, né, depois foi expandido, e não acho que é o caso, né, de outras começarem a surgir, começar a popular o ambiente nacional, porque 3 já está suficiente, né, Luísa? Já dá um bocado de trabalho para a gente. Mas internamente aos países, eu acho que esse é um processo extremamente importante, né? Porque a gente tem hoje, acreditadas pela ACSB, por exemplo, no Brasil, eu acho que 4 ou 5 escolas, de um mar, né, de milhares de escolas de negócio que poderiam se beneficiar com o processo de acreditação, né? No sentido de se diferenciar, de mostrar o seu comprometimento com esse processo de aprimoramento contínuo e de entrar mesmo nesse processo. Então, eu quase que descolaria, né, a discussão sobre acreditação da discussão de internacionalização. Acho que a acreditação em si, o processo, é extremamente benéfico para as instituições e para o sistema nacional como um todo. Concordo plenamente, Irineu. Eu acho que mesmo uma escola que não tem a internacionalização nas suas estratégias, ela pode sim pensar num processo de acreditação. Eu acho realmente possível. Agradeço mais esse desenvolvimento. A finalização dessa pergunta, a conclusão a que ela chega, é uma conclusão bastante animadora, que mostra como é possível pensar em acreditações sem falar em internacionalização, considerando a realidade das escolas no Brasil, como para a audiência, como a professora Heloísa e o professor Irineu bem exemplificaram e mostraram, não foi de um dia para o outro que a IAESP ou o INSPER chegaram onde chegaram, e sim é um trabalho contínuo, baseado no compromisso com a melhoria contínua, porém, que começa
pequeno e vai, aos poucos, atingindo outros níveis. Nós havíamos falado antes sobre a preocupação de pessoas de escolas pequenas ou de outras regiões, ou que tenham outras realidades, sentirem que esse debate ou a experiência de vocês não poderia atingi-los, mas a gente vê até aqui que é justamente o contrário, porque existem muitas realidades, muitas possibilidades que não estão ligadas simplesmente a começar com um projeto grandioso ou com muitos recursos, muito pelo contrário, né? Provavelmente, começar traz uma melhoria que propicia outra e assim gradativamente, né? Como o exemplo que foi dado. Começou-se uma acreditação e no meio do caminho acabou-se conseguindo outra antes daquela original, quer dizer, porque o caminhar para um selo de qualidade, ele é tão rico que acaba trazendo outras melhorias que, às vezes, até inesperadas, né? A gente vê, por exemplo, no processo da ANAMBA mesmo, a gente vê que propicia uma consultoria na instituição, antes mesmo de analisar o MBA, mas uma consultoria sobre a relevância e as características institucionais e que procura realmente levar a essa reflexão com um caráter autorregulador, como vocês comentaram, de se autoavaliar, e isso traz sempre uma melhoria de processos, uma revisão para otimizar tanto recursos de diversos tipos, e isso já traz uma qualidade para a instituição. Então, é bem positivo imaginar que escolas que acreditam que não tenham tantos recursos possam, sim, dar o primeiro passo e, eventualmente, elas vão dar outros passos muito, muito mais relevantes. Então, muito obrigada. A terceira pergunta, que é a pergunta tema deste webinar, é: a legislação e a desregulamentação dos programas de MBA e especializações no Brasil leva as escolas a buscarem acreditações? Por favor. O Irineu comentou já um pouquinho, né, a visão dos sinais do Sistema Nacional de Avaliação, né, que temos muitos pontos a melhorar em relação aos sinais. Eu queria lembrar rapidamente que, na verdade, os programas Lato Sensu, eles são regulamentados no Brasil, né? Temos o cadastro dos cursos de pós-graduação, foram publicadas em 2018 as diretrizes e normas de oferta dos cursos de pós-graduação. O que a gente não tem no Brasil é uma avaliação específica, né, para os programas Lato Sensu. Eu só queria trazer um olhar um pouco diferente, um outro olhar possível em relação aos sinais, né, ao Sistema Nacional de Avaliação. Assim, eu acho que um outro olhar possível, é claro que, como o Irineu comentou, várias escolas ficam preocupadas com os indicadores, o IGC, o CPC, e perdem o foco da oportunidade de implantação de processos de melhoria de qualidade, né? Mas quando a gente olha para os indicadores, né, do instrumento de avaliação do MEC, muitos deles, né, eu até separei um exemplo aqui, né, que eu acho que é um exemplo que talvez alguns de vocês vão se identificar, né, quando o MEC fala, por exemplo, do indicador relacionado ao acompanhamento de egressos, né? Ele fala assim, vou ler para vocês: mecanismos de acompanhamento, a escola, né, uma escola de qualidade, deveria apresentar mecanismos de acompanhamento de egressos, atualização sistemática de informações a respeito da continuidade da vida acadêmica ou da inserção profissional desses egressos, um estudo comparativo entre a atuação do egresso e a formação recebida, enfim, N coisas. É claro que a gente tem que concordar que essa é uma proposta do Ministério da Educação muito adequada e convergente em relação às acreditadoras, ao que pede um padrão de qualidade das acreditadoras, né?
o que acontece é o olhar das instituições, elas para esses indicadores, né? A instituição ela está disposta, né, a implantar processos de melhoria de qualidade, né? Olhando para os próprios indicadores dos sinais, vários elementos ali poderiam ser começados a implantar, começar esse caminho que a Tatiana comentou, a partir dos instrumentos do Ministério. Então, eu acho que é um outro olhar, né? O foco mais importante é a escola se perguntar, eu quero entrar nesse processo, eu posso, eu devo, são as questões básicas, né, que a instituição deve responder e refletir. Né? E aí ela tem vários instrumentos para implantar. E do meu ponto de vista, um ponto de partida pode ser os próprios instrumentos, mas desde que, óbvio, com foco na melhoria da qualidade da instituição, e não para conseguir o ENAD de acordo com o Ministério, enfim. Essa é um outro olhar, talvez, para essa questão. Eu acho que você foi feliz, Heloísa, na escolha do indicador que você pegou. Não é? E eu acho que realmente, eu concordo, né, totalmente com você. Nesse bolo, você também tem indicadores que vamos dizer assim, tem um sentido questionável, né, para dizer o mínimo. Mas o meu ponto em relação aos sinais é que os sinais, ele é um sistema obrigatório, né? Quer dizer, e os critérios que estão ali, e a gente pode concordar com alguns e pode achar que outros não fazem sentido, mas o fato de uma instituição achar que um indicador não faz sentido, não muda nada, porque ela tem que se submeter a ele, né? Os processos de acreditação sendo voluntários, se você não concorda com um conjunto de critérios ou com a maioria deles, a questão não é você ficar brigando com eles, é simplesmente você pular fora, né? Porque, como é voluntário, se você está querendo se engajar nesse processo, você está, de certa forma, se identificando, né, com os princípios. E aí tem uma outra questão que eu acho que também que é fundamental, que é o processo de acreditação como um processo de avaliação, mas que também fornece feedback, né? Num processo como os sinais, que é um processo que tem que lidar com volume de massa, né? A gente está falando de milhares de instituições e de cursos, isso tem impacto na regulação, né? De você permitir ou não a operação de uma determinada instituição, você tem que ter critérios que possam ser muito objetivos, né? Porque se eles não forem muito objetivos, eles sempre estarão sujeitos à judicialização, né? Porque se eventualmente eu recebo uma visita e, né, aqueles avaliadores não gostaram e me dão uma nota muito baixa, eu posso entrar em supervisão. Isso tem uma série de implicações estratégicas e, inclusive, econômicas, né, para a instituição. Então, eventualmente, eu não concordo, eu entro na justiça, etc. E tal. O processo de acreditação não tem isso, né? Porque quando você se engaja no processo de acreditação, você está aderindo voluntariamente a um processo de avaliação, né? E por ser um volume menor, vamos dizer assim, você se permite ter um julgamento profissional mais qualificado e que te permita também dar um feedback mais qualificado para a instituição, né? Basta ver, assim, quando você pega, mesmo numa acreditação nacional como a ANAMBA, você está falando de pessoas com bastante experiência, de escolas, né, já acreditadas, portanto, né, com um certo nível de qualidade, que vão avaliar uma outra e, obviamente, vão olhar com
em parte com uma visão de compliance, para saber se você está aderente aos critérios, mas também em parte com uma visão consultiva, né? Que eu acho que é a parte rica, né, dos processos de acreditação, né? Você receber dependendo da acreditação, 3, 4 diretores de escolas, né, de boas escolas, que vêm e se dedicam aquele tempo voluntariamente para analisar a sua instituição, o relatório que você escreveu, etc., e dar um feedback para você, né? Isso propicia um crescimento, né? E nos sinais a gente não tem isso, né? Como sistema, como processo. Agora, isso que você está, né, colocando, eu concordo. Quer dizer, você tem nos indicadores alguns direcionamentos que levam a instituição para, né, para melhoria, para o aprimoramento contínuo, se ela quiser voluntariamente. Concordo plenamente. Tem vários indicadores, sim. Por mais que eu considere, né, diversidade uma questão importante, você ter um banheiro, né, unissex não faz de uma instituição, não transforma uma instituição em uma instituição de excelência, né? Então tem uma mistura de inputs, né, com outputs, e muito mais inputs do que outputs, que na verdade eu acho que não levam para essa excelência, né? A própria ACSB, que mudou os padrões recentemente, eu tive a felicidade de participar da força-tarefa que reviu os critérios, os estándares da ACSB. Hoje tem uma visão muito mais voltada focada em outcomes, em resultado, do que nos insumos, né? Claro que olha para a qualificação do professor, claro que olha para uma série de questões, mas está muito preocupada com os resultados e com a capacidade da instituição de mostrar os resultados. E, como você falou, a avaliação dos egressos é uma dessas formas, né? O processo de gestão da aprendizagem, que desde 2003 é bastante importante para a ACSB, né, que eles chamam de Assurance of Learning, que a gente poderia traduzir por gestão da aprendizagem, a gente conseguiu agora incluir tanto nas diretrizes curriculares de engenharia, né, quanto nas diretrizes curriculares de administração, que né, estão aprovadas pelo CNE e pendentes de homologação, para tentar trazer essa cultura que a FGV já conhece há muito tempo, as escolas acreditadas pela ACSB conhecem há bastante tempo, e que, assim, eu acho que são fundamentais. Dentro dos cursos de engenharia também, né? Isso, né? Entendi. E mesmo para a administração, de uma maneira geral, né? Quer dizer, é menos importante verificar se você está transmitindo um determinado conteúdo, é saber se você está formando os seus alunos de acordo com as competências que você especificou, e obviamente tem competências que são requeridas pelas diretrizes, né? Mas isso é mostrar que a instituição está também comprometida com o processo de aprimoramento contínuo, né? E eu acho que no lato sensu, né, a regulamentação ela é bastante frouxa, né? Ela é frouxa e toca nos pontos errados, né? Quer dizer, menos importantes, né? Quer dizer, o que interessa se você tem 360 ou 320 horas, né? Tem que ter 360 porque é o requisito. Acho que mais importante você... E no lado, por exemplo, do corpo docente, né? Os requisitos são super, né, frouxos, né? 50%, né, com mestrado, doutorado. Mas não é isso que vai fazer a qualidade do curso, né? É justamente você pensar num processo se você está desenvolvendo, né, as competências que são fundamentais para os alunos que você está convidando para fazer o seu programa. Eu acho que sim, a pouca regulação brasileira para o lato sensu, né, que existe alguma coisa mais do que existia, sei lá, 10 anos atrás, mas não significa pouco para a instituição que quer se diferenciar, né? Então, assim, havendo, né, processos de acreditação nacionais, eu acho que há uma tendência dessas escolas procurarem esse processo. Eu estou vendo a pergunta da Márcia aqui.
que acho que tem uma relação com o que você está comentando. Tatiana, temos um tempinho para responder a Márcia aqui? A gente tem mais uns 2 minutinhos. Se a resposta pudesse ser sucinta, sinto muito. Eu vou repetir a pergunta da Márcia. A Márcia gostaria de perguntar a ambos os painelistas. Obrigada, Márcia, pela pergunta. No Brasil, há percepção de valor por parte dos alunos quanto às acreditações internacionais? Essa é uma pergunta que eu acho que a gente deveria se dedicar um longo tempo para responder, mas eu queria dizer, Márcia, que há uma questão de comunicação, né, porque ainda, no meu ponto de vista, há uma valorização de rankings, que é um outro mecanismo completamente diferente, completamente talvez não, mas diferente das acreditações. Então, a comunicação, a preocupação da ANAMBA, por exemplo, em criar esse seminário para divulgar o que é a acreditação, eu acho importantíssimo para que os candidatos, a população em geral, conheça e consiga diferenciar o que é uma acreditação e o que é um processo de participação em rankings, né? Então, eu diria que há uma tendência de aumentar a percepção dos candidatos e da população em geral em relação ao processo de acreditação. Mas eu diria também que as pesquisas indicam que a reputação em relação à qualidade das escolas é um item importantíssimo para todos os candidatos. Mas que no caso do MBA, por exemplo, o perfil da turma. Eles valorizam muito mais a qualidade da instituição que o perfil da turma, que é algo também muito comentado, networking, etc. Mas a qualidade está em primeiro lugar. Então, acho que, em resumo, é o que eu gostaria de falar para a Márcia nesse momento. Eu concordo plenamente. Acho que, assim, no primeiro momento, há um certo desconhecimento, né, no mercado brasileiro sobre acreditações internacionais, mas há, por outro lado, um grande esforço, né, das instituições, das próprias acreditadoras, para aumentar esse awareness, e isso pode ter um impacto maior no futuro. Mas não deveria ser a principal motivação, né, de buscar acreditação. A principal motivação deve ser interna, é o comprometimento da instituição com o aprimoramento contínuo. Obrigada. Nós chegamos ao final, com a certeza de que muito mais poderia ser dito. Aprendi muito, eu tenho certeza de que todas as pessoas que acompanharam aprenderam muito. Houve uma ou outra pessoa que mandou uma mensagem só para mim, falando que precisava sair. Obrigada, Márcia, pelo seu retorno, que você escreveu no chat agora, discussão riquíssima. Felizmente, este webinar estará no YouTube, de forma que mais pessoas poderão aprender com as importantes colocações da professora Heloísa e do professor Irineu, e de uma maneira muito sucinta. Acredito que a conclusão é que buscar a qualidade contínua é sempre valioso para uma instituição de ensino, e todos saem ganhando nesse processo, os alunos, os colaboradores, os professores, consequentemente o mercado de trabalho, a sociedade e o país. Então, é um processo que só tem a enriquecer a todos. Então, eu gostaria de agradecer novamente, tanto a audiência quanto a ANAMBA, as escolas associadas, e principalmente aos debatedores que aqui estiveram presentes, deram a nós 1 hora de dedicação do seu tempo, mas na verdade muito mais, porque com certeza eles se prepararam para compartilhar com a gente tanto conhecimento. E eu passo a palavra para a Alessandra para fazer o encerramento do webinar. Muito obrigada, espero poder falar com vocês novamente em breve. Sempre um prazer. Obrigada. Obrigada, Tatiana. Obrigada, foi um prazer. Eu agradeço muito, foi um prazer. Gente, muito obrigada, Irineu, Heloísa e Tatiana, por debaterem, e no caso da Tatiana, moderar o debate.
Eu vou ser sucinta, porque nós da NAMBA primamos pela pontualidade. Então, eu vou suprimir minha fala aqui, acho que a Tatiana ela fez um bom fechamento, e falo só para vocês que os temas abordados nos nossos 5 webinários até então, eles foram levantados em uma pesquisa interna que fizemos com nossos associados. Realizamos essa pesquisa no início da pandemia, quando tivemos que nos reinventarmos. Nós fazíamos um evento anual, que era o Fórum de Gestores, e a gente teve que mudar ele por conta da pandemia. E, dito isso, eu gostaria de convidar vocês, Tatiana, pode, por gentileza, colocar para nós o convite? Obrigada. Então, o nosso último webinar do ano vai ser no dia 10 de dezembro, às 15 horas. Será um evento internacional e vamos falar sobre o tema que hoje vocês deixaram um pouco de lado por não quererem abordar essa parte da internacionalização e ficarmos mesmo na acreditação. Nós vamos abordar a internacionalização como estratégia para as escolas de negócio. Para isso, convidamos debatedores internacionais, um deles é o Friedman Schutz Feelings, diretor da FMD para as Américas, que tem sede em Bruxelas, e o Dr. Jorge Gomes, que é coordenador de programas internacionais do ISEG Portugal. Eles serão moderados por Armando Dalcoleto, ex-diretor executivo da NAMBA e membro também do comitê da FMD. O debate vai ser em português, porque os 3 falam português fluentemente. Esperamos todos vocês, dia 10/12, para fechar o ciclo de webinars com chave de ouro na NAMBA. Muito obrigada. Desejo a todos um excelente final de quinta-feira, uma boa sexta-feira e um ótimo final de semana. E até o próximo webinar. Obrigada, Alessandra. Obrigada pelo convite. Até a próxima. Igualmente, muito obrigado. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, Irineu. Tchau, Mônica, Tatiana.